Prezados e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, casa de evangelização, Tabernáculo Santo do nosso Deus, aqui na terra. Cumprimento a todos, desejando-lhes muita paz, saúde e felicidade, sempre acompanhado das bênçãos gloriosas de Deus, nosso Pai, e do seu divino Espírito Santo, junto com as bênçãos gloriosas de Jesus Cristo, nosso Senhor, da nossa santa e querida avó Rosa, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, do nosso profeta santo e querido irmão Aldo. Igualmente as bênçãos gloriosas de todos os demais santos e anjos que formam a corte celestial. Com certeza, o nosso Deus está muito feliz com cada um de nós, que reservamos algumas horas do nosso tempo para tratarmos das coisas espirituais, coisas do nosso Pai. Com certeza, iremos subir os degraus da santidade, se tornando hoje mais santo. Subindo esses degraus da santidade, um dia chegaremos no último. Quando chegaremos nas condições de santíssimo, é quando chegaremos na glória do nosso Deus. Portanto, para iniciar a nossa reunião, iremos realizar a nossa primeira oração. E para isso eu convido a todos que estão assentados, que puderem, se coloquem em pé. Todos de mãos erguidas aos céus, em sinal de reverência ao nosso Deus, oremos. Glorioso Deus e Pai celestial, juntamente com o Divino Espírito Santo e Jesus Cristo, nosso Senhor, onde os Senhores formam a Trindade excelsa, criou os céus, a terra e a vida, porque o dom da vida lhe pertence, ó Deus. Eis aqui reunidos algumas vidas que fazem parte da família apostólica. Viemos prestar nosso culto de adoração a Ti, ó Deus, e a todo o reino celestial. Pedimos que os santos e anjos que estão já aqui, pois a partir do momento que aquelas portas foram abertas, os santos e anjos, os senhores enviaram. Esteja conosco durante toda esta reunião, abençoando todo o trabalho dos coristas, músicos, regentes, que têm a grande responsabilidade de transformar belíssimas letras em músicas, em melodias para os nossos espíritos. Dê a cada um o dom da sabedoria, do entendimento, ungindo, portanto, as suas vozes e as suas cordas vocais, para que eles possam apresentar o melhor para o reino do céu. O trabalho de cada obreiro a serviço da nossa reunião possa também ser abençoado, o trabalho do púlpito e toda a irmandade que já se encontram aqui. Outros estão a caminho da nossa reunião, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção possa alcançá-los. Algumas das nossas congregações estão iniciando um culto igual a esse. Outro, um pouco mais tarde, igualmente a sede da nossa igreja. Que todo o Teu poder, a Tua bênção, a Tua glória, a presença de santos e anjos possa se fazer em cada ponto de pregação. Sabedores que todo o Teu poder já se faz presente entre nós. E a presença de santos e anjos da Tua glória é um fato. Nós muito louvamos e glorificamos eternamente os Teus santíssimos nomes. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário, Igreja Forte. Pois em
todos que têm seus lugares poderão se assentar. Dando continuidade a essa primeira parte de cântico e louvor, e com a cooperação de todos os nossos irmãos, vamos cantar alguns hinos do nosso inário. O primeiro hino é o número 108. Cremos em Maria Santíssima. Cremos em Maria Santíssima, em suas virtudes e poder, pois como santa na terra, ao Pai sempre soube obedecer. Em Jesus, seu Filho, a ela amamos também, pois por ele se Amém. O hino número 111 do nosso inário, Eu te louvo, meu Jesus. Eu te louvo, meu Jesus, pela vida que o Senhor nos deu. Eu te louvo, meu Jesus, porque hoje sou pelo teu poder, ó meu Jesus, eu sempre sou vencedor. Vivo feliz como Consolador, no seu grande amor. Amém. Na sequência da nossa reunião, teremos a apresentação do coral desta congregação. Todos procurem prestar bastante atenção nos hinos da nossa igreja, porque são letras e músicas inspiradas pelo nosso Deus. Da mesma forma que vem as mensagens através do boletim, nós temos este momento todo especial para também nos alimentar com o que os nossos irmãos vão apresentar. Então, vamos ouvir e prestigiar este trabalho tão importante para nós e para o reino dos céus. Vamos ouvir o hino Caminho Sem Pedras.
cheio de espinhos. As pedras eram os pecados meus, e os pecados eram como espinhos. Não tinha paz e nem felicidade. Era tão grande
Amém. Momento glorioso. Mais um hino que nós iremos ouvir pelo coral desta congregação.
Amém. Vamos ouvir mais uma apresentação pelo coral, com o hino intitulado Que Belo Dia. Muitas ovelhas de coração puro estão espalhadas, aflitas, sofrendo, esperando que o bom pastor venha lhes confortar e dar paz. Assim, o santo primaz, que é o pastor ungido por Deus, faz tudo
Nesse momento também quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, acompanhando essa reunião via internet. Para todos os nossos irmãos dessa congregação, aqui de Americana, São Paulo, é motivo também de muita alegria terem os senhores conectados a esta reunião. Prezados e amados irmãos, nesse momento eu irei passar por uma parte de grande importância, que é a parte das contribuições, para fazer frente às grandes despesas que a nossa Igreja Apostólica tem. Não a cada mês, a cada semana, mas despesas diárias que a Tesouraria Geral da nossa Igreja tem e assumiu. E esses compromissos precisam todos os dias serem quitados ou pagos. Por isso se faz necessário o entendimento de cada um de nós, nessa parte de grande importância para o reino dos céus e para nós mesmos. A palavra desse boletim é a seguinte: ensinos do nosso santo profeta Irmão Aldo, sobre o sagrado dever de contribuirmos para a obra de Deus na terra, publicados neste boletim, quando ele ainda estava fisicamente entre nós. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, a garantia da vitória de nossa igreja está relacionada à perfeita união que deve haver entre o seu povo. Sem a união, o amor e a boa vontade dos apostólicos fiéis, Jesus não poderá completar a sua obra na terra. O sacrifício de nosso Senhor, de sua Santa Mãe e da Santa Vó Rosa, o esforço que eu, Irmão Aldo, tenho dedicado a esta obra, bem como a dedicação de muitos apostólicos sinceros que vieram para esta igreja e nela permaneceram com muita fé e esperança de salvação e redenção, são de grande valor para a vitória da igreja, pois ela veio dos céus para triunfar, para ser em tudo vencedora, e com a missão de voltar para os céus com uma multidão incontável de almas. Eu, Irmão Aldo, recomendo que medite na missão de nossa igreja, que tenham amor pelo grande sacrifício que Jesus realizou no passado, que reconheçam as dificuldades enfrentadas por sua mãe, Maria Santíssima, que por amor ao seu filho, deixou todas as glórias desse mundo e a ele se dedicou. Sejam gratos e reconhecidos ao sacrifício e às lutas dos santos profetas e dos santos apóstolos. E nos dias presentes, sejam igualmente gratos pelo imenso amor e sacrifício da Santa Vó Rosa, realizado a fim de que Jesus restaurasse sua igreja na terra e nos proporcionasse a grande glória de formarmos com Jesus e o Consolador a igreja do reino dos céus. Meditem no quanto a minha luta é grande para levar avante a obra de Jesus e do Consolador. Se meditarem com fé e amor nessas minhas palavras, se sentirão realmente dispostos a se unirem e a me ajudarem a alcançar maior grandeza de nossa obra. Neste caso, abra os seus corações e as suas mãos generosas e façam mais pela nossa amada igreja. Contribua com verdadeiro amor e gratidão a Deus o Pai e aos seus santos. Guarde essas palavras em seus corações. A união do povo de Deus é a garantia da vitória da nossa igreja. Estimados irmãos apostólicos, recebam com fé e amor esse pedido do Santo Irmão Aldo, muito importante para os dias de hoje. A Igreja Apostólica continua precisando muito desta união e esforço de todos os irmãos para vencermos estes dias difíceis. Como direção da igreja, estamos tomando as medidas necessárias para a adequação
das despesas. Porém, os gastos são necessários para mantermos todas as atividades da obra, pois a mesma cresce e as despesas também. Mas confiamos que os prezados irmãos irão nos atender, oferecendo suas ofertas espontâneas, especiais e dízimos. Confiando também em nossos santos, que irão nos ajudar e amparar, para que seguirmos em frente e com amor e dedicação, realizarmos essa obra tão gloriosa que Jesus nos deu. Que todos tenham a proteção e o amparo celestial para a sua vida e para o seu lar. Sejam felizes e muito abençoados. Portanto, prezados e amados irmãos, aí está mais uma mensagem a respeito das contribuições que vêm ao nosso encontro. Prezados e amados irmãos, qual é a missão da Igreja Apostólica nesta terra? É a reconstrução de vidas com o propósito da vida eterna. Mais uma igreja apostólica, ou aliás, mais uma igreja nesta terra, não haveria necessidade, pois antes de surgir esta, já existia diversas. Portanto, surgiu a igreja apostólica para dar continuidade na obra salvadora de Jesus nosso Senhor. É por isso que ela está nesta terra. As nossas vidas já foram reconstruídas quando nós nos convertemos a esta fé. E a partir daí, então, nós passamos a ter direitos. Direitos de receber bênção, graça, proteção, ajudas do céu. Mas também, quem tem direito, tem dever. E nesse momento, qual que é o nosso dever? Ajudar a obra do nosso Deus. Para quê? Para que tantas vidas que se encontram no mundo perdidas possam também ser reconstruídas, da mesma forma que as nossas foram. Dessa forma, se nós mantermos fiéis até o fim, estaremos com certeza no reino dos céus. Então, portanto, não veio só para nós isto que aconteceu na nossa vida. Sair do mundo pecador, sofredor e vir para esse reino santo, perfeito, puro, a igreja apostólica. A pergunta é, não estamos fazendo nada para a igreja? Com certeza estamos. Nesse momento, todas as congregações estão com as suas portas abertas, recebendo a Irmandade Apostólica, igualmente a sede da mesma. Os programas radiofônicos A Hora Milagrosa, todos os dias, em vários horários, estão sendo retransmitidos. Diversas congregações igual a esta estão retransmitindo a sua programação via online para o mundo inteiro. Então nós estamos fazendo sim. Graças a nós, as portas da nossa igreja estão abertas. Todavia, o que vem para nós é solicitar uma ajuda maior de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Sempre pensando na obra do nosso Deus. Nunca esmorecendo. O meu vizinho de banco faz, então eu não preciso fazer. Se o outro também pensar assim, o outro também pensar assim, ninguém vai dar. E nós precisamos pensar nessa obra. Como eu disse, a igreja apostólica não é mais uma igreja, mas é a igreja que está dando continuidade na obra salvadora de Jesus. É a igreja que Jesus falou que reconstruiria outra vez. Está aqui essa igreja. Então, da mesma forma que nós encontramos esse caminho, precisamos dar oportunidade a todos aqueles que se encontram no mundo perdido e sofredor. Isso acontecerá através das nossas ofertas. E está acontecendo. É de livre e espontânea vontade? Sim. Sempre foi de livre e espontânea vontade o dar para este reino. Eu sempre digo, oferta e ofertas especiais nós damos para esta igreja. O dízimo nós devolvemos. O dízimo passou a ser um mandamento do nosso Deus.
Quando o nosso Deus pediu ao profeta Moisés instituir o dízimo, passou a ser uma lei. Uma lei, um mandamento. Lei e mandamento não se discute, se coloca em prática. Então, a minha oferta especial nós damos para essa obra. Quando falamos em dízimo, eu estou devolvendo aquilo que não me pertence. É dessa forma que nós precisamos entender, prezados e amados irmãos. Certa vez o nosso profeta irmão Aldo, ainda em seu corpo, disse: se todos fossem dizimistas, não haveria necessidade de solicitar ou pedir as ofertas em todas as reuniões. Ele disse se, porque nem todos eram. E hoje, não sabemos, nós não julgamos, não temos esse dom de conhecer ninguém, mas seria muito bom se todos fossem dizimistas, porque o retorno é certo. É claro, fazer sem duvidar, porque quando existe a dúvida, é melhor não dar, é melhor não devolver. Mas se não existe dúvida, e é feito com amor, com certeza, os nossos celeiros aumentarão. Nosso Deus deixou essa promessa, e tudo que o nosso Deus fala, Ele cumpre. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, falando da recompensa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão ao Senhor. Portanto, prezados e amados irmãos, li a mensagem que está no boletim, expliquei um pouco dessa parte, então chegou o momento de nós agirmos. Eu irei fazer uma oração para consagrar as contribuições desta reunião. Aqueles que não tiverem condições, teremos outras reuniões, terão oportunidade também nas próximas reuniões de contribuir. Glorioso profeta, santo e querido irmão Aldo, eis aqui a igreja apostólica, a igreja que o Senhor esteve à frente por 44 anos, nos dando doutrina, disciplina, nos ensinando o nosso direito, mas também o nosso dever. E dessa forma, nos mostrando a necessidade sempre de melhores ofertas para esse reino, o reino dos céus. Dê a cada um de nós o dom do entendimento, para nós podermos entender as suas palavras, que sempre vêm nos boletins, e dessa forma agir da melhor forma, para o sustento dessa obra aqui na terra, e o crescimento da mesma. Abençoe a cada um de nós, se porventura alguns dos nossos irmãos estiverem desempregados, que uma porta no dia de amanhã possa estar aberta, para que eles também possam ter o pão de cada dia em vossas mesas, mas sempre pensando que uma parte daquele ganho pertence ao reino dos céus. Em teu nome, santa e querida avó Rosa, em teu nome, profeta, santo e querido irmão Aldo, declaro consagradas as contribuições que nós iremos fazer nesta reunião para a expansão do reino dos céus nesta terra. Amém. As nossas irmãs diaconisas vão percorrer o salão para recolher as nossas contribuições. No boletim dessa semana, há um aviso a respeito do batismo. O próximo batismo está agendado para o dia 2 de setembro. Será realizado na semana festiva de aniversário do santo irmão Aldo. Os irmãos que desejarem participar já devem ir se programando, fazendo a ficha de batismo e dando seu nome ao responsável de viagem de sua congregação. Após as nossas irmãs recolherem as ofertas do coral, nós iremos ouvir mais um hino, com o título O Bom Servo.
Amém. Muito obrigado pelo coral, pelas belas apresentações. Que a Santa e Querida Vó Rosa, nosso profeta santo e querido irmão Aldo, possa sempre os abençoar. No boletim dessa semana nós temos 2 mensagens. Eu irei ler as 2. Vamos fazer uma reflexão da primeira e amanhã vamos refletir na segunda mensagem. A importância do coral e de sua união. Prezados irmãos, o ministério do coral em nossa Igreja Apostólica é muito importante e essencial, pois toca os corações de forma muito preciosa através da música, mas música sacra, criada e inspirada por Deus. Vale ressaltar que, no reino dos céus, existe o coral angelical, obra-prima da criação divina, formada por santos e anjos do nosso Deus, inclusive por irmãos apostólicos que cumpriram sua missão e ministério aqui em nossa igreja e agora desfrutam de um galardão maravilhoso, fazendo parte desse coral angelical, como nos esclareceu o santo irmão Aldo. Vamos relembrar a importância do coral. Para ser anunciado o nascimento de Jesus aos humildes pastores de Belém, foi designado por Deus o coro de anjos que cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando a Senhora Rosa encontrou, por providência de Deus e de Jesus, a igreja com o bispo pregando, foi um hino que despertou o dom da nossa querida e santa Vó Rosa para amar e servir a Jesus de todo o seu coração. Quando o irmão Aldo, em seu preparo de sucessor do Consolador, foi levado diante do trono de Deus, como diz o hino bondoso primaz, na presença do Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, de santos e anjos poderosos, o coral angelical começou a cantar: salve, santo irmão Aldo, santo profeta do Senhor, salve, santo irmão Aldo, sucessor do Consolador. Observem a importância da música e do coral, prestigiado por Deus, Senhor da música, ao qual o grande salmista Davi tocava e cantava acordes em seu louvor e adoração, como ele próprio escreveu: e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e cantar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. O coro angelical participa das celebrações celestiais e nesta igreja apostólica, o coral angelical participa juntamente com o coral apostólico, abrilhantando nossas reuniões, festas e sacramentos com suas mensagens e louvores, pois a música tem esse efeito de comemorar, de tocar, de acalmar, de ser gratidão e adoração. Por isso, apelamos ao nosso coral da sede e de todas as congregações para estarem sempre unidos numa irmandade que quer o bem do seu próximo, sendo amáveis, respeitosos, perdoadores, dedicados e servos fiéis e obedientes. Jesus, para manter a união, deu exemplos de misericórdia e perdão, suportou a traição e ainda chamou de amigo o discípulo que o traiu. Perdoou o apóstolo que o negou e reconduziu à irmandade. Relevou o discípulo que teve dúvida da sua ressurreição e que o tocou para comprovar sua volta à vida. Orou ao Pai para perdoar aqueles que o sacrificavam e dividiram suas vestes, pois não sabiam o que faziam. Quanta misericórdia
e quanto perdão por amor e preservar a união. Lembre-se do que disse o santo profeta irmão Aldo sobre os resistentes ao seu governo de profeta e de sucessor do Consolador, que achavam que ele não tinha dom e por isso o acusaram e o caluniaram. Se eles se arrependerem e pedirem meu perdão, eu os perdoo. Mas Jesus ensinou aos seus discípulos a não disputar quem era o maior entre eles, pois o menor, o mais manso, o mais simples, o mais humilde de coração, é que seria o maior entre todos. Vejam quanta coisa Jesus fez para manter a união dos discípulos e da família apostólica que ele iniciou no seu tempo. Por isso, regentes, músicos e coristas dos corais da Igreja Apostólica, membros do Ministério de Pastores e Obreiros, assim como todos os irmãos apostólicos, vamos viver em união, paz e harmonia, considerando, respeitando e amando uns aos outros. O salmista e rei Davi, que cantava e tocava acordes ao Senhor Deus, disse no seu salmo: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ainda completa: porque o Senhor ordena ali a bênção e a vida para sempre. A própria música, que é o recurso utilizado pelo coral para cantar e dar belas mensagens de salvação, adoração, louvor, gratidão e consolação, só existe se houver a união das notas musicais nas mais lindas melodias. Para que a nossa união seja real e perdure, é preciso muita paciência, perseverança, misericórdia, perdão e humildade, sem disputas, julgamentos e contendas, como afirma São Mateus. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Estimados regentes, músicos, solistas, coristas e compositores, seu ministério também é um sacerdócio, porque também se prega pela música que já converteu e salvou muitas almas para Deus e o seu reino. Mas será muito melhor se a união for a tônica deste sacerdócio, pois, além de estar unido aos seus irmãos, estarão unidos ao coral angelical. E assim, a música e a mensagem irão tocar profundamente os corações, como aconteceu com uma senhora na Espanha, que se converteu ouvindo o hino Cada Dia que Passa. E quando, em visita ao Brasil, veio à sede da Igreja Apostólica, e sem contar nada da sua conversão a ninguém, ouviu o coral da sede cantar o mesmo hino que a fez se converter. E as lágrimas rolavam em seu rosto, e aí ela contou o fato ao pastor que a recepcionara. A música de um hino sacro já fez muita gente tomar decisões e fazer escolhas certas ao ouvirem e deixar as melodias e mensagens encherem o seu coração de paz e alegria. Vamos pedir a Deus e aos seus santos que continuem nos dando as dádivas do coral, da música, da mensagem cantada, pois cada novo hino mostra que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo continua dando sabedoria, inspiração e unção aos compositores e ao coral apostólico, para apresentarem novas letras, novas melodias, e assim fazerem bem à igreja e a quem puder ouvir. Amados irmãos apostólicos, vamos juntos, unidos ao cântico do coral apostólico, demonstrar nosso amor, fidelidade, adoração e gratidão a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por nos presentearem com o valoroso e importante
ministério do coral. A próxima mensagem, a fidelidade que deve haver entre o casal apostólico. A doutrina apostólica ensina que o casamento é uma instituição divina e que Deus criou o casal querendo que ambos vivessem em perfeita santidade, paz e harmonia, e que observasse a pureza do espírito e a qualidade de filhos de Deus. Todos os que se ajoelham diante do altar no dia do seu casamento fazem um voto a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de serem fiéis e leais uns aos outros até o fim de sua vida na terra. Entretanto, Deus o Pai cobra o voto que fizeram diante do altar e da igreja, principalmente pelos preciosos ensinos que recebe nesta Santa Igreja Apostólica, sobre a regra de um bom viver e sobre a santidade que deve ter o casal para ter uma vida de paz, amor e justiça. Todo casal apostólico tem o dever de serem leais, sinceros e justos no seu viver e de evitar o mau testemunho e o escândalo. Lembre-se, estimados casais apostólicos, que todo mau testemunho traz graves consequências para a pessoa que o comete, para a família e para o lar, escandalizando muitas pessoas e o nome da igreja, pois nós ensinamos o bom viver e a maneira certa de proceder. O homem não pode trair sua esposa, se unindo a outra mulher, e a mulher não pode trair seu esposo, se unindo a outro homem. Isto é pecado, é contra a lei de Deus e contra a lei da igreja. Portanto, o apostólico deve tomar muito cuidado para não escandalizar o bom nome da igreja. Lembre-se do que Jesus falou ao seu povo quando esteve aqui na terra. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, o escândalo traz graves consequências à família, ao lar e aos filhos. Tome cuidado, prezados irmãs e irmãos, para não perderem a unção do Espírito Santo que receberam quando resolveram seguir esse santo caminho, pois é perigoso e pode perder a salvação de sua alma por causa do erro e do pecado. Se arrependam e busquem o perdão divino para a sua salvação. Este é o conselho que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, inspirado pelo Divino Mestre Jesus e por Maria Santíssima, deram aos casais. Hoje, relembramos esses sábios conselhos, pois queremos alertá-los sobre o valor da família e da união conjugal, em benefício do próprio casal, dos seus filhos e da igreja, para que sejam felizes e bem-aventurados. Aí está, portanto, prezados e amados irmãos, essas duas mensagens que veio no boletim dessa semana. Prezados e amados irmãos, quando nós falamos da importância do coral e da sua união, nós podemos dizer que os corais da Igreja Apostólica é o cartão de visita da igreja. Quando nós chegamos em qualquer cidade, vamos dizer aqui do Brasil, sempre na entrada daquela cidade existe um desenho, alguma coisa que mostra o cartão postal daquela cidade. O cartão postal da Igreja Apostólica é o coral. O irmão Aldo, nos últimos boletins, ele nos mostrou que a Igreja Apostólica tem duas colunas principais. Santa Avó Rosa e ele, o profeta santo e querido irmão Aldo.
E nós, o que nós somos desta edificação? Cada um de nós somos um tijolo ou um tijolinho que fecha essa edificação. Irmão Aldo e a santa e querida avó Rosa, as colunas principais. Mas e quando há uma trinca em algum desses tijolos? Um tijolo, dois tijolos, aparece uma trinca, ali vai acontecer o quê? Uma infiltração. E automaticamente essa edificação começa a enfraquecer. Quando nós falamos dos corais da nossa igreja, ou do coral, se houver uma infiltração, porque um dos componentes, que numa edificação é um tijolinho, houve ali, portanto, uma rachadura, ali vai haver uma infiltração, que essa infiltração, nesse caso, é a desunião, e a desunião vai causar o desentendimento. Se nós fizermos uma retrospectiva na obra da nossa igreja, 1954, ali iniciou a obra da igreja, em uma tenda, todos nós sabemos. Mas o que foi mostrado nesse boletim, que a nossa santa e querida avó Rosa se converteu com um hino que foi cantado lá na tenda. Com certeza ainda não fazia parte do repertório dos hinos da nossa igreja, era o início. Mas naquele tempo ainda, os hinos de fora eram hinos sacros. E ali ela se converteu com aquele hino. Na palavra da doutrina, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Prezados e amados irmãos, nós conhecíamos o que era imperfeito, e até a igreja no início da obra. Aquilo que foi imperfeito, ou seja, em parte, foi aniquilado. E a igreja apostólica então passou a conhecer o que é perfeito. Porque a partir do momento que a santa e querida avó Rosa se converteu a essa obra, através de um hino, ela prometeu morrer para o mundo e viver somente para Deus. Então, a igreja apostólica começou a crescer. Nesses 69 anos, a igreja apostólica teve um progresso, um aperfeiçoamento no que se fala em corais. Foi mostrado para nós desde o início da obra, que ela iniciou com o quê? Com um grupo denominado coros e orquestras de gênero. Na sequência, um grupo de irmãos que cantavam, foi formado o coro masculino. As irmãs também cantavam, foi formado o coro feminino. Tivemos o coro infantil, coro infanto-juvenil, coro feminino, como eu disse. Depois veio a alfia, só instrumento. Depois a alfia através de coral. Coro infanto-juvenil e coral de jovens. O que chama isso, prezados e amados irmãos? Aperfeiçoamento, união. Se houvesse desunião, isso aconteceria na obra da igreja apostólica? É claro que à frente de tudo isso está nosso Deus Pai Todo-Poderoso, seu Divino Espírito Santo, Jesus Cristo nosso Senhor, que forma a Trindade excelsa. Está a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, está a santa e querida avó Rosa, o nosso profeta santo e querido irmão Aldo, e todos os demais santos e anjos da glória do nosso Deus. Mas, para que todo esse poder se fizesse na obra dessa igreja, precisou ter a união desse povo. Quando se fala em coral, esse aperfeiçoamento aconteceu porque houve união desse povo. Houve união do coral. Então, quando se quebra essa união, a coisa se complica. O que vem ser união? Significa associação ou combinação de vários elementos, semelhantes ou diferentes, com o intuito de formar um conjunto.
cada um dos componentes do coral, cada um que toca um instrumento, um é diferente do outro, mas a soma se torna o quê? Um conjunto perfeito. Já imaginou se cada um tocasse o que bem queria em um hino? Não daria certo. Então por isso existem as partituras, uma perfeita união de notas que vai fazer com que o acompanhamento com o coral vai sair essas belas melodias que alimenta o nosso espírito. Mas houve a união. Então vejam, prezados e amados irmãos, que dessa forma é um por todos e todos por um. Não pode haver individualismo. Eu faço o que eu quero. E quando existe esse individualismo, existe a desunião. Veja que a união no reino dos céus é perfeita. E nós já sabemos que é o coral é um dos ministérios que persiste para sempre no reino dos céus. Eu me recordo quando um dos nossos irmãos que cantava na sede da nossa igreja, isso já foi divulgado para a igreja, principalmente lá na sede, e aí ele cantava muito no programa radiofônico A Hora Milagrosa, e ele veio a falecer. Então as pessoas, os irmãos que cuidam das gravações e da montagem do programa para ir para o rádio, perguntou para o irmão Aldo se havia necessidade de tirar ou refazer os programas, porque ele estava cantando em vários programas nossos. E o irmão Aldo, qual foi a sua resposta? Mas tirar por quê? Se ele está cantando no reino dos céus. Então daí nossos irmãos perceberem que é um ministério que dura para sempre. Mas se aprende primeiro aqui. Aqui nós podemos dizer que é uma escola. E tudo aquilo que o irmão Aldo tinha para nos dar, e para dar para o coral, foi dado. O que nós temos hoje, ou o que o coral tem, é o quê? Inspiração. Não existe mais revelação na igreja apostólica, porque se o irmão Aldo nos tivesse revelado tudo, ele estaria aqui. A partir do momento que ele revelou tudo para a igreja, o que ele disse para a igreja? A igreja está pronta para prosseguir. O que ele quis dizer com isso? Quando um aluno se forma numa faculdade, ele recebe um diploma, e esse diploma ele vai colocar em prática. Se for um médico para fazer uma cirurgia, vai medicar um remédio, um medicamento, o que o irmão Aldo disse para nós? Aqui está o seu diploma para cada um. Vocês estão prontos para prosseguir. Então ele confiou em cada um. Ele confiou. Tanto é que ele subiu para os céus. Hoje, é claro, muito mais ele tem feito por nós em espírito, mas ele confiou em cada um. A partir do momento que nós recebemos um diploma e nós erramos, causando a desunião na igreja, se ele nos diplomou, ele tem condições também de nos corrigir. Ele deu. E quem perde é ele? Não. É cada um que pratica a desunião, que não quer ver seu colega bem. Porque na igreja, irmãos, é muito fácil entender. Todos têm o seu cargo, cada um recebeu um dom que o nosso Deus lhes deu, mas o que sabe mais pode ajudar o que sabe menos. Não existe, no mundo se usa uma linguagem bem ruinzinha, puxar o tapete do outro. Isso acontece muito em empresas e firmas. Eu vou puxar o tapete daquele para me conseguir uma promoção. Na obra da nossa igreja, que é uma obra espiritual, isso jamais pode acontecer. E muito menos também lá no seu serviço, na empresa, jamais pensar dessa forma. Aqui há espaço para todos, basta querer, basta procurar. Então, prezados e amados irmãos, nós precisamos fazer o melhor para o reino dos céus. Sempre procurar fazer o melhor. Nós temos ensinamento, nós temos doutrina. Quantas vezes nós ouvimos palestras para os corais, com palavras de incentivo, aqui mesmo já teve palestra, com palavras de incentivo, de união,
para haver uma verdadeira amizade. Agora, nós temos que saber separar tudo, prezados e amados irmãos. Porque quando alguém quer fazer a desunião, ele vai procurar outras pessoas. Então procura um colega, procura uma colega, vai ali fazer uma fofoca. Se o outro der ouvido, automaticamente são duas pessoas que estão causando a desunião. Ou seja, trincou aquele tijolinho, está começando a infiltrar o pecado dentro da igreja. Isso não pode acontecer, jamais pode acontecer. Então, um fez a fofoca, esquece. Mas eu não posso colocar minha colega do lado, ela é minha melhor amiga. Mas será que é a melhor amiga? Será que é o melhor amigo? Se está querendo derrubar parte tão importante da nossa igreja, que é o coral, porque é uma infiltração. São dois. E se esses dois faz mais outra fofoca para mais dois, são 4. E olha essa edificação ficando fraca. Mas eu não posso perder minha amizade. Eu tenho que ter amizade com aquele lá em cima. O coral não canta um hino. O quão é belo ter amizade com os céus. Se eu não consigo ou não posso, não está dando certo eu ter amizade com alguém, eu vou ficar longe dela. Pedir para a Santa Vó Rosa, para o irmão Aldo, em minhas orações, para ajudar aquela pessoa a mudar seu pensamento, suas ideias. Mas não vou estar junto com ela. Porque se eu estiver, estou dando motivo ao nosso Deus também tirar a sua graça, a sua bênção. Então não vamos dar motivo. Nós temos que estar sempre esperto. Precisamos estar preparados para sermos rejeitados quando nós não aceitarmos sermos manipulados. Isso é uma manipulação. Quando alguém quer fazer na minha cabeça, quer me desviar, está querendo me manipular. E hoje lá no mundo, existem os manipuladores, os manipulados. Pessoas que deram ouvido a estes. E hoje se encontram lá no mundo perdido. Oportunidade tiveram, mas não quiseram. Então essas mensagens vêm aos nossos corações para unificar, para unir mais. Porque a unidade espiritual da igreja precisa ser preservada. A igreja, a sua vitória está garantida, sim. Nosso Deus garantiu, mas depende de cada um de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte, fazer o melhor. Se nós não fizermos a nossa parte, e aí? Nosso Deus garante a vitória da igreja. Santa Vó, irmão Aldo, garante. Ele quer ver o crescimento dos corais da nossa igreja, como cresceu até hoje. Novos hinos vão surgir. E como eu disse, a igreja não existe mais revelação. Existe inspiração. Inspiração para escrever um hino. Inspiração para colocar a música em um hino. Inspiração e até dons para a formação de novos regentes, novos músicos. Sempre aliado à união. Só dessa forma que a igreja vai crescer. Então, prezados e amados irmãos, não podemos estar cansados de fazer o melhor para o reino dos céus. Porque no reino dos céus existe hierarquia. No coral também tem uma hierarquia. Começa lá com o senhor regente, os regentes adjuntos, músicos e os coristas. Precisa haver respeito. Não que ele manda, ele solicita. Com toda a educação. Ele ensina, porque ele está à frente de um trabalho. Assim como no reino dos céus, todos os demais santos obedecem a quem? A nosso Deus Pai Todo-Poderoso, seu Divino Espírito, junto com Jesus, é uma hierarquia. Então, prezados e amados irmãos, vamos procurar fazer o melhor para o reino dos céus. Nós precisamos entender, prezados e amados irmãos, que sempre, em todo tempo, o menor passa a ser o maior. Quem era o irmão Aldo na obra dessa igreja apostólica? No começo da obra. Todos conheciam o irmão Aldo como motorista da direção. Ficava lá no fundo da sede da nossa igreja, bracinho cruzado,
Quem imaginava que o menor, motorista da direção, seria o grande profeta do nosso Deus Altíssimo? Então, prezados e amados irmãos, cada um no seu devido lugar, para aquilo que foi chamado, para os dons que o Senhor e as senhoras receberam, colocar em prática de uma forma ou da melhor forma. Não podemos estar cansados para obedecer a doutrina e a disciplina, jamais. A escadaria ainda é grande, há muitos degraus para nós chegar lá no topo. No livro de Isaías, capítulo 40, verso 29 a 31, está registrado as seguintes palavras: Ele, Deus, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por que não se cansam? Porque está à frente dois santos ou duas autoridades desta época. Era da regeneração. Santa e querida avó Rosa e o nosso profeta santo e querido irmão Aldo. Além de todo o comando celestial, está sempre à frente de nós. Então não tem como se cansar. Estamos atravessando um rio, não vamos parar lá na metade. Vamos voltar. Não, só falta a metade. Está chegando. Acha mais fácil voltar do que prosseguir? Não. Isso não cabe ao Filho de Deus. Não cabe ao apostólico. A nossa meta é os céus. Então vamos seguir em frente. Portanto, prezados e amados irmãos, guarde essa mensagem em vossos corações. A importância do coral e de sua união. É só dessa forma que nós vamos vencer e chegar um dia na glória do nosso Deus. Meu agradecimento aos nossos irmãos regentes adjuntos, músicos, coristas, pelas belas apresentações. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo possam sempre protegê-los e continue dentro dessa verdadeira união fraternal. Isso é de grande importância para todos. Meu agradecimento também a todos os obreiros que estão a serviço da nossa reunião, a Irmandade que compareceram. Agradeço também a todos aqueles que estão via internet, ouvindo, portanto, a nossa programação. Meu muito obrigado. O que faço em nome dos nossos irmãos desta congregação. Estejam conosco amanhã outra vez, a partir das 12 horas. Meu agradecimento também aos nossos irmãos do som, do vídeo. Muito obrigado. E dessa forma, juntos, unidos, não só reunidos, mas unidos, foi que essa reunião pôde acontecer. E amanhã estaremos mais uma vez aqui. Para encerrar, portanto, a nossa reunião, prezados e amados irmãos, eu irei fazer uma oração. Para isso, eu convido a todos que estão assentados, que puderem, se coloquem mais uma vez em pé. Mais uma vez, todos os irmãos erguidos aos céus, que é o nosso sinal de reverência ao nosso Deus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja eternamente o teu santíssimo nome. Santificado seja eternamente a pessoa do Espírito Santo e de Jesus Cristo nosso Senhor. Santificado seja eternamente a pessoa espiritual da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa e querida Avó Rosa, do nosso profeta santo e querido irmão Aldo e de todos os demais santos e anjos que formam a corte celestial. Na qualidade de filhos de Deus, escolhido por ti, Jesus Cristo, nosso Senhor, pois as suas palavras são bem claras. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E aqui na qualidade de filho de Deus estamos e viemos prestar esse culto de adoração a ti e a todo o reino dos céus. Fizemos com os nossos corações limpos, dentro de uma verdadeira unidade espiritual. Com certeza, o Senhor recebeu em teu trono de glória, ó Deus,
porque fizemos da melhor forma possível. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, amparando, guardando, protegendo, ajudando, dando o dom da sabedoria, do entendimento, para que eles possam ter ouvido essas mensagens, entendido e agir. Agir da melhor forma, não quebrando a unidade espiritual da igreja, mas somando, sendo mais um, dentro dessa verdadeira unidade ou união do povo apostólico. Santa e querida avó Rosa, santo e querido irmão Aldo, somos muito gratos por mais esta reunião. Diversos irmãos colocaram o seu pedido de oração nessa caixa. Alguns não fazem parte do rol de membros dessa igreja, mas ouviu falar no teu nome, Santa Avó. Ouviu falar no teu nome, santo e querido irmão Aldo. E se ouviram falar, porque tiveram fé. Então colocaram o seu nome nessa caixa de pedido, ou pediu para alguns dos nossos irmãos colocarem. Vai ao encontro dessas vidas, dê a solução de problema, a cura de uma enfermidade, de repente aguardando o momento de uma cirurgia, muitas vezes difícil para a medicina, mas quando tem as suas mãos gloriosas, Santa Avó, quando tem as suas mãos gloriosas, profeta santo e querido irmão Aldo, tudo se torna mais fácil. Chegou o momento dos nossos irmãos irem para os seus lares. Que os santos e anjos que aqui se encontram possam acompanhá-los cada um para os seus lares, dando um excelente retorno, uma boa noite de descanso e repouso, e amanhã mais um dia, muitas vezes de luta, mas de grande vitória. Porque a Igreja Apostólica nunca experimentou o cálice amargo da derrota, é só vitória. E de vitória em vitória, chegaremos ao reino dos céus. Por isso, encerrando essa reunião, eu juntamente com todos os meus irmãos que aqui se encontram, somos muito agradecidos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Pai do Senhor para todos e até amanhã.